Nesse vídeo de hoje, então, um apanhado geral sobre as principais diferenças que definem o que seja formalismo e funcionalismo, ou seja, os seus paradigmas. Existem 8 paradigmas, tanto do formalismo como 8 paradigmas, ou seja, modelos para o funcionalismo. Então, mencionarei cada um deles aqui. Então, em primeiro lugar, a língua é um conjunto de sentenças. Veja, eu apenas farei a menção deles e não entrarei no detalhe. Por quê? Eu estou utilizando nesse livro o texto base aqui, ó, que está me ajudando a entender um pouco mais sobre gramática. Então, aqui no canal eu adotei esse livro, Gramática do Português Brasileiro, uma bíblia do Ataliba de Castilho. E esse autor traz diversas perspectivas. Não existe apenas um grupo linguístico, então uma teoria linguística sobre gramática, ou do que seja a língua. Aqui neste livro ele traz 4. Então ele traz a ideia do que seja gramática descritiva, gramática funcionalista, que é a que eu estou atualmente, também traz uma ideia do que seja gramática histórica e, por fim, a gramática prescritiva. Bom, então vamos lá. Diferença entre formalismo e funcionalismo. Com relação à língua. Então, para o formalismo, a língua é um conjunto de sentenças. Para o funcionalismo, a língua é um instrumento de interação social. Então, o funcionalismo sempre está mais voltado para a interação social, em todas as suas ideias centrais. Se a língua já é um instrumento de interação social, todo o resto também terá algum tipo de influência nesse sentido. A função primária da língua é a expressão do pensamento, de acordo com o formalismo. Já para o funcionalismo, a função primária da língua é a comunicação. Formalismo, expressão do pensamento. Funcionalismo, comunicação. O correlato psicológico da língua é a competência, a capacidade de produzir, interpretar e julgar sentenças. O correlato psicológico da língua, já por o funcionalismo, é a competência comunicativa, a habilidade de conduzir a interação social por meio da língua. Veja como eu disse, né? Tudo está em função do quê? Interação social. Formalismo. O estudo da competência tem uma prioridade lógica e metodológica sobre o estudo do desempenho. Por quê? Porque a língua precisa produzir, interpretar e julgar sentenças. Já para o funcionalismo, o estudo do sistema linguístico deve ter lugar no interior do sistema de usos linguísticos. Vamos lá para o quinto paradigma do formalismo. As sentenças de uma língua devem ser escritas independentemente do contexto em que ocorrem. As sentenças de uma língua devem ser descritas independentemente do contexto em que ocorrem. Já para o funcionalismo, a descrição dos elementos linguísticos de uso de uma língua deve proporcionar pontos de contato com o contexto em que ocorreram. Sexto paradigma formal do formalismo. A aquisição da língua é inata, ou seja, você já tem isso contigo mesmo. Os inputs são restritos e não estruturados. A teoria do estímulo é pobre. Já para o funcionalismo, a criança descobre o sistema que subjaz a língua e ao uso linguístico ajuda por inputs dos dados linguísticos extensos e altamente estruturados, presentes em contextos naturais. Sétimo e penúltimo paradigma pro formalismo. Os universais linguísticos são propriedades inatas do organismo, biológico e psicológico dos homens. Então a língua aqui é inata, o famoso inatismo. Já para o funcionalismo, os universais linguísticos são especificações inerentes às finalidades da comunicação, à constituição dos usuários da língua e aos contextos em que a língua é usada. Contexto social sempre. E oitavo e último paradigma do formalismo diz o seguinte: a sintaxe é autônoma em relação à semântica. A sintaxe e a semântica são autônomas com relação à pragmática. E as propriedades vão da sintaxe à pragmática via semântica, que são os outros níveis linguísticos. Já o paradigma funcional diz o seguinte: a pragmática é a moldura dentro da qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas. A semântica é dependente da pragmática e as propriedades vão da pragmática para a sintaxe via semântica. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje, tentando entender esses paradigmas básicos entre formalismo e funcionalismo. O grosso modo aqui é interessante entender que a língua é um conjunto de sentenças e, para o funcionalismo, a língua é um instrumento de interação social. Então, para o funcionalismo é uma questão muito mais de interação mesmo social, já que para o formalismo não, já para o formalismo é uma questão mais lógica de estruturação mental. Beleza? Então fico por aqui, no próximo vídeo eu continuo a partir deste ponto, tentando entender um pouco mais, né, a relação entre estruturalismo e funcionalismo. Valeu!